Meu pai zombava de cada conquista que eu já tive com palmas lentas e risadas. Usei exatamente o escárnio dele para envergonhá-lo. Toda vez que eu realizava algo, meu pai fazia aquele bater de palmas lento e falso e ria como se eu tivesse contado a piada mais engraçada do mundo. Quando entrei para o quadro de honra na sexta série, ele olhou para o certificado e disse: "Uau, eles devem estar dando isso para todo mundo agora." Quando entrei para o time principal de futebol como calouro, ele riu e perguntou se eles precisavam de alguém para carregar garrafas de água. Quando fui aceito na faculdade com uma bolsa parcial, ele na verdade se dobrou de rir e disse que a escola devia estar desesperada pelo dinheiro da mensalidade. Ele contava aos amigos do pôquer sobre minhas conquistas como se fossem esquetes de comédia, sempre terminando dizendo como os padrões tinham realmente caído hoje em dia. Enquanto isso, quando meu pai foi funcionário do mês em sua firma de contabilidade, ele emoldurou o certificado e nos fez celebrar em uma churrascaria. Quando ganhou $50 em uma raspadinha, ligou para todos que conhecia. Quando seu chefe elogiou a organização de sua planilha, ele falou sobre isso por 3 semanas seguidas. Mas na minha bolsa integral para a pós-graduação, ele riu tanto que chorou e disse que as universidades estavam basicamente dando diplomas de graça agora. Minha mãe me dizia para ignorá-lo que ele estava orgulhoso à sua maneira, mas eu o observava nas minhas cerimônias de formatura, e enquanto outros pais choravam de alegria, ele ficava sorrindo com escárnio e balançando a cabeça como se tudo aquilo fosse ridículo. Quando consegui meu primeiro emprego em uma empresa de tecnologia, ele perguntou se eles sabiam que eu nem conseguia consertar o roteador Wi-Fi em casa. Quando fui promovido em 6 meses, ele disse que provavelmente só precisavam preencher cotas de diversidade. A pior parte era que ele fazia isso na frente de outras pessoas. Nas reuniões de família, ele trazia à tona minhas conquistas apenas para zombar delas. Ele dizia coisas como: "Minha sobrinha acha que é especial porque ganhou algum troféu de participação que eles chamam de diploma agora." Ou dizia aos irmãos dele que eu fui promovido. Mas provavelmente era só porque meu chefe sentiu pena de mim. Seus irmãos pareciam desconfortáveis, mas papai continuava, explicando como tudo era mais fácil agora e que as conquistas não significavam o que costumavam significar. Quando comprei minha primeira casa aos 26 anos, ele andou por ela rindo de tudo. A cozinha era muito pequena, o quintal era patético, o bairro era pretensioso. Ele me disse que eu provavelmente a perderia em 1 ano quando a realidade batesse sobre quanto custam as hipotecas de verdade. Ele tirou fotos, mas apenas para mostrar aos amigos o que as crianças consideravam sucesso hoje em dia. Quando comecei a namorar alguém sério, ele riu de como a descrevi e disse que ela provavelmente só estava atrás do meu dinheiro da área de tecnologia. Quando noivamos, ele me disse que o casamento era para pessoas que não conseguiam lidar com a solidão. No casamento, durante seu discurso, ele fez piadas sobre quanto tempo ele nos dava e como, pelo menos, o divórcio me ensinaria sobre a vida real. Seus colegas de trabalho que compareceram pareciam horrorizados, mas ele achava que era hilário. Foi aí que descobri algo interessante. A empresa do meu pai estava contratando para um novo cargo, que seria o chefe do chefe dele, e eles queriam alguém com experiência em tecnologia para modernizar seus sistemas. O comitê de contratação incluía 3 consultores externos que entrevistariam todos os candidatos em formato de painel. Eu sabia porque minha empresa havia feito parceria com eles na busca. Fiz questão de mencionar aos recrutadores que meu pai seria perfeito para apresentar ao painel sobre por que ele merecia uma promoção, mesmo sem ter se inscrito. Eles acharam uma ótima ideia ver os funcionários atuais apresentarem seu valor. Papai ficou emocionado quando foi convidado para apresentar, sem saber que eu tinha arranjado tudo. Ele passou semanas preparando sua apresentação sobre seus 20 anos de dedicação e experiência. O dia chegou e papai entrou na sala de conferências cheio de confiança. O painel começou com perguntas básicas sobre suas conquistas e papai começou a listá-las. E foi aí que entrei como o 4º membro do painel, o consultor de tecnologia que eles trouxeram para avaliar a prontidão digital. O rosto do papai ficou branco, mas ele teve que continuar. Ele falou sobre seu prêmio de funcionário do mês e eu fiz sua assinatura de palmas lentas e ri. Os outros membros do painel pareciam confusos. Ele mencionou a otimização de um processo e eu ri mais alto, perguntando se isso significava que ele finalmente aprendeu a usar atalhos no Excel. Papai tentou continuar, mas eu continuei usando suas frases favoritas. Quando ele falou sobre orientar funcionários juniores, perguntei se isso significava levar o crédito pelo trabalho deles. Quando ele mencionou sua confiabilidade, eu ri e disse que aparecer era basicamente coisa de troféu de participação. Agora os membros do painel estavam ficando desconfortáveis, mas expliquei que aquele era apenas o estilo de comunicação que aprendi com ele. Que as conquistas deveriam ser recebidas com ceticismo e escárnio para manter as pessoas humildes. Papai tentou defender suas conquistas, mas eu ri de cada uma dizendo: "Os padrões devem ter caído muito se isso contava como sucesso." Perguntei ao painel se eles notaram como tudo era mais fácil na geração dele e que as conquistas não significavam o que significam agora. Papai acabou tropeçando no resto de sua apresentação, enquanto eu sorria com escárnio e balançava a cabeça para tudo o que ele dizia. O painel agradeceu por ele ter vindo, mas seus rostos diziam tudo. Saí da sala de conferências e ouvi a porta clicar atrás de mim. Os outros membros do painel me seguiram, seus sapatos fazendo sons silenciosos no carpete do corredor. Carson agarrou meu braço e me puxou para um escritório vazio. Seu rosto estava vermelho e seu maxilar estava tenso. Ele perguntou o que diabos tinha acabado de acontecer lá dentro. Eu podia ver os outros consultores nos observando do final do corredor, sussurrando uns para os outros. Carson disse que aquela foi a entrevista menos profissional que ele já testemunhou em 20 anos de contratação. A mão dele ainda estava segurando meu braço, e eu me soltei. Eu disse a ele que estava demonstrando exatamente o estilo de comunicação que meu pai usou comigo por 25 anos. Os olhos de Carson se arregalaram e ele deu um passo para trás. Expliquei que o papai merecia entender como era ter cada conquista zombada e descartada. Carson balançou a cabeça e disse: "Independentemente da história pessoal, o que eu fiz foi completamente inapropriado para um painel de contratação profissional." Ele disse: "Eu humilhei o funcionário deles na frente de consultores externos e deixei todos desconfortáveis." Comecei a explicar mais, mas Carson levantou a mão. Ele disse que precisava relatar isso ao meu supervisor e foi embora sem dizer mais nada. Na manhã seguinte, meu telefone tocou antes mesmo de eu chegar à minha mesa. A assistente de Laia disse que ela precisava me ver imediatamente. Caminhei até o escritório dela e a encontrei parada perto da janela com os braços cruzados. Ela não me pediu para sentar. Laia disse que Carson a contatou na noite anterior sobre meu comportamento durante o painel. A voz dela estava
estava fria e controlada de uma maneira que eu nunca tinha ouvido antes. Ela disse que usei nossa parceria empresarial para orquestrar uma vingança pessoal e que isso poderia prejudicar o relacionamento da nossa firma com a empresa de contabilidade. Tentei explicar que papai havia zombado de cada conquista que eu já tive. Laia me interrompeu no meio da frase e disse que não se importava com meus problemas pessoais. Ela caminhou até sua mesa e colocou as duas mãos nela, inclinando-se para a frente. Ela me disse que meus problemas pessoais não desculpam sabotar um processo profissional. Laia disse que se eu fizesse algo assim novamente, seria demitido imediatamente. Ela apontou para a porta e me disse para sair do escritório dela. Cheguei em casa naquela noite e minha noiva estava fazendo o jantar. Ela perguntou como foi o painel e pude perceber pelo rosto dela que ela já sabia que algo estava errado. Contei a ela o que fiz e observei sua expressão mudar. O rosto dela caiu e ela largou a faca que estava segurando. Ela disse que entendia que eu estava magoado com o comportamento do papai ao longo dos anos. Então ela fez uma pausa e olhou para mim por um longo tempo. Ela disse que humilhá-lo publicamente no trabalho cruzou uma linha que me tornou igual a ele. Senti meu peito apertar e comecei a discutir, mas ela saiu da cozinha. Fiquei lá sozinho com os vegetais meio cortados no balcão. O fim de semana se arrastou e continuei repassando as reações de todos na minha cabeça. Senti-me defensivo sobre a coisa toda porque nenhum deles entendia como era. 25 anos tendo cada conquista tratada como uma piada. Ninguém viu o papai rindo da minha aceitação na faculdade ou zombando da minha promoção no emprego. Minha noiva mal falou comigo o fim de semana todo e, quando o fez, sua voz era quieta e cuidadosa. Domingo à noite, deitei na cama olhando para o teto. As palavras dela continuavam ecoando em minha mente sobre me tornar igual a ele. Meu estômago ficava enjoado toda vez que eu lembrava a expressão no rosto dela quando contei o que tinha feito. Segunda-feira de manhã, mamãe ligou e eu pude ouvi-la chorando antes mesmo de dizer olá. Ela perguntou o que aconteceu na apresentação do papai porque ele chegou em casa arrasado há 3 dias. Ela disse que ele mal falou desde então e não diz a ela o que há de errado. A voz dela falhou e ela me implorou para explicar o que aconteceu. Ela disse: papai só continua dizendo que seu próprio filho o destruiu no trabalho. Senti algo se contorcer no meu peito, ouvindo-a chorar daquele jeito. Mamãe sempre dava desculpas para o papai, mas agora ela parecia genuinamente assustada com o que estava acontecendo com ele. Contei à mamãe exatamente o que fiz durante o painel e por que fiz isso. Expliquei como usei a própria zombaria do papai contra ele na frente de seus colegas. Eu esperava que ela o defendesse como sempre fazia, dizendo que ele não fazia por mal, ou que eu estava sendo muito sensível. Em vez disso, ela ficou quieta por tanto tempo que pensei que a ligação tinha caído. Finalmente ela falou e sua voz estava diferente, mais dura do que eu já tinha ouvido. Ela disse que sabia que papai tinha sido cruel sobre minhas conquistas ao longo dos anos. Então ela disse que o que eu fiz foi calculado e frio de uma maneira que a assustou. Ela perguntou se eu entendia o que tinha feito com ele e desligou antes que eu pudesse responder. Quarta-feira à tarde, recebi um e-mail pelos canais oficiais de Brady Harvey no RH da empresa do papai. A linha de assunto dizia: declaração necessária para a investigação. Ele escreveu que eles precisavam de uma declaração sobre o que aconteceu durante a apresentação do painel. Papai apresentou uma queixa sobre ambiente de trabalho hostil criado pelo processo. Brady disse que eles estavam conduzindo uma investigação formal e eu precisava ir para dar meu relato do que ocorreu. Minhas mãos tremiam enquanto lia o e-mail. Encaminhei para Laia e ela me ligou 5 minutos depois. Ela disse que eu precisava de um advogado antes de dar qualquer declaração e que a equipe jurídica da nossa empresa entraria em contato. Sexta-feira de manhã, sentei-me em frente a Brian em uma pequena sala de conferências na empresa de contabilidade. Ele tinha um bloco de notas na frente dele e um dispositivo de gravação. Dei minha declaração sobre usar o estilo de comunicação do papai para mostrar como sua zombaria parecia. Brady fazia anotações enquanto eu falava e não interrompeu. Quando terminei, ele levantou os olhos do bloco de notas. Ele disse que entendia que eu tinha problemas pessoais com meu pai. Então ele explicou que, independentemente das minhas intenções, criei uma situação em que o funcionário deles foi humilhado por um consultor fornecedor. Ele disse que isso era um problema sério para a empresa deles. Brady perguntou se eu entendia os limites profissionais que violei. Assenti e assinei a declaração que ele havia digitado. Saindo daquele prédio, senti o peso do que fiz se acomodando em meus ombros de uma maneira que não tinha antes. Cheguei à minha mesa na segunda-feira de manhã e encontrei um e-mail do departamento jurídico da empresa de contabilidade na minha caixa de entrada. O assunto dizia: queixa formal referente à conduta no painel, e meu estômago se contorceu quando o abri. Eles expuseram tudo o que aconteceu durante a apresentação do papai em uma linguagem jurídica cuidadosa que fez minha zombaria parecer ainda pior do que eu lembrava. Eles detalharam como interrompi um processo de contratação profissional e criei um ambiente hostil para o funcionário deles. Eles estavam solicitando uma resposta formal da minha empresa e uma investigação sobre minha conduta. Encaminhei para Laia imediatamente e ela me chamou em seu escritório 20 minutos depois. O rosto dela estava tenso de raiva quando entrei e ela tinha o e-mail aberto na tela. Ela me perguntou se eu entendia a posição em que coloquei nossa empresa e comecei a explicar, mas ela levantou a mão para me parar. Ela disse que a empresa de contabilidade estava ameaçando encerrar a parceria conosco por causa disso. Ela teve que passar a manhã escrevendo uma carta de desculpas pelo meu comportamento. Ela me mostrou o rascunho e pude ver com que cuidado ela o redigiu para assumir a responsabilidade. Ela disse que me defendeu para a alta administração, mas este foi meu aviso final e qualquer conduta semelhante resultaria em demissão imediata. Assenti e pedi desculpas, mas ela apenas apontou para a porta e me disse para voltar ao trabalho. Terça-feira à tarde, meu telefone tocou de um número que eu não reconhecia, e quando atendi, a voz de um homem disse que era Tyson. Levei um segundo para situar o nome e então percebi que era o amigo de pôquer do papai de todos aqueles anos. Ele disse que precisava falar comigo sobre o que aconteceu com o papai e perguntou se eu poderia encontrá-lo para um café. Quase disse não, mas algo na voz dele me fez concordar. Encontramos-nos em um lugar perto do meu escritório, e Tyson já estava lá quando cheguei, parecendo mais velho do que eu lembrava das reuniões familiares. Ele pediu café para nós dois e depois recostou-se na cadeira me estudando. Ele disse que conhecia meu pai há 15 anos através do grupo de pôquer e viu papai zombar das minhas conquistas. Ele disse que sempre o deixava desconfortável,
mas nunca disse nada porque não era o lugar dele. Então ele se inclinou para a frente e sua voz ficou mais dura. Ele disse que o que eu fiz naquele painel foi pior do que qualquer coisa que papai já fez comigo, porque o meu foi planejado e calculado. A zombaria do papai vinha de sua própria insegurança por nunca ter realizado muito em sua carreira, mas eu deliberadamente armei uma situação para destruí-lo na frente de seus colegas. Tyson continuou falando e explicou que papai estava ligando dizendo que estava doente e faltando ao trabalho na última semana porque não conseguia encarar as pessoas. Ele disse: a confiança do papai foi completamente destruída e ele parou de falar sobre trabalho inteiramente, mesmo com seus amigos mais próximos. Tyson disse que entendia por que eu estava com raiva depois de anos de tratamento do papai, mas a vingança na verdade não consertava nada, apenas criava novos danos. Ele terminou o café e me disse que eu precisava pensar se humilhar o papai valia o que custou para nós dois. Então ele saiu e fiquei lá sozinho com meus pensamentos ficando mais pesados. Percebi que papai não tinha me ligado nenhuma vez desde que a apresentação do painel aconteceu, o que era estranho porque ele normalmente não conseguia resistir a comentar. O silêncio parecia diferente de sua zombaria, mais pesado de alguma forma, como se o espaço entre nós tivesse se enchido com algo pior do que suas piadas. Continuei checando meu telefone, esperando uma mensagem sarcástica ou um correio de voz com sua risada, mas não havia nada. A ausência de sua zombaria me fez entender pela primeira vez que eu realmente o machuquei de uma forma que ia além de apenas constrangimento. Quarta-feira de manhã, recebi um e-mail de Wilhelmina Brooks, pedindo para agendar uma ligação. Lembrei-me dela do painel, a consultora externa que parecia desconfortável. Quando conversamos, ela foi profissional, mas distante. Ela disse que estava se retirando do processo de busca de executivos, porque o que testemunhou no painel a deixou desconfortável. Ela explicou que havia sido contratada para avaliar candidatos objetivamente, mas o que aconteceu com papai e comigo transformou o processo em algo pessoal e feio. Ela disse que questões familiares não deveriam contaminar ambientes profissionais da maneira que eu permiti, e ela não poderia fazer parte de uma busca comprometida daquele jeito. Ela me desejou felicidades e desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei olhando para o telefone, percebendo que minha vingança havia prejudicado mais do que apenas a reputação do papai. Afetou as carreiras de outras pessoas e o processo de contratação da empresa. Naquela noite, minha noiva chegou do trabalho e me encontrou sentado no sofá olhando para o nada. Ela se sentou ao meu lado, pegou minha mão e disse que precisávamos conversar sobre o que minha vingança dizia sobre nosso futuro juntos. A voz dela era gentil, mas séria, e ela disse que estava pensando no que aconteceu no painel a semana toda. Ela disse que estava preocupada que eu fosse capaz de tal crueldade calculada quando alguém me machucava. Ela perguntou como poderia confiar que eu não faria algo semelhante a ela se tivéssemos uma grande briga ou passássemos por uma fase difícil em nosso casamento. Ela disse que precisava saber que eu conseguia lidar com conflitos de maneiras mais saudáveis do que planejando vinganças elaboradas. Senti algo quebrar dentro de mim quando ela disse isso, e comecei a chorar. Eu disse a ela que a vingança não parecia nem um pouco satisfatória como pensei que seria. Agora eu só me sentia vazio e envergonhado. Ela me puxou para perto e me abraçou enquanto eu chorava e disse que a cura do tratamento do papai exigia terapia, não vingança. Ela disse que me apoiaria se eu estivesse disposto a fazer o trabalho real de processar minha mágoa em vez de tentar infligi-la a outras pessoas. Sexta-feira à tarde, Carson ligou diretamente para o meu celular em vez de passar pelos canais oficiais. A voz dele estava cansada quando atendi e ele disse que tinha notícias sobre o papai. Ele me disse que papai havia retirado sua queixa contra a empresa e renunciado com efeito imediato. Carson disse que papai alegou em sua carta de demissão que não poderia trabalhar em um lugar que permitisse que ele fosse tratado da maneira que eu o tratei durante o painel. Mas Carson disse que todos sabiam que o verdadeiro motivo era que papai não conseguia encarar o constrangimento de ficar depois do que aconteceu. Carson disse que se sentia mal com toda a situação porque entendia os dois lados, mas não havia nada que ele pudesse fazer para consertar agora. Ele me disse que papai tinha 20 anos naquela empresa e abandonou tudo por causa de uma apresentação. Então ele desligou e fiquei lá me sentindo enjoado. Mamãe ligou uma hora depois e desta vez a voz dela não estava triste, estava com raiva. Ela disse que a carreira do papai foi destruída por causa do que eu fiz. Eu precisava entender as consequências totais da minha vingança. Ela disse que papai tinha 53 anos e renunciou sem outro emprego em vista. Ela perguntou como eles deveriam administrar a hipoteca e as contas se ele não conseguisse encontrar algo comparável na idade dele. Ela disse que papai passou 20 anos construindo sua reputação naquela empresa e eu a arruinei em uma tarde. A voz dela falhou e ela disse que não sabia se poderia me perdoar por isso. E então ela desligou. Tentei ligar de volta, mas ela não atendeu. A culpa me atingiu com força naquela noite quando realmente pensei sobre o que tinha feito. A zombaria do papai me machucou por 25 anos, mas nunca realmente prejudicou minha carreira ou minhas realizações. Eu ainda fui promovido, ainda comprei minha casa, ainda fiquei noivo, tudo apesar das piadas dele, mas minha vingança custou a ele seu emprego de 20 anos e destruiu sua reputação profissional. Eu queria que ele se sentisse pequeno, como ele me fez sentir todos aqueles anos. Mas não pensei nas consequências do mundo real além daquele momento de satisfação. Eu foquei tanto em fazê-lo entender minha dor que não considerei o que isso realmente custaria a ele. Agora ele não tinha emprego e tinha uma reputação arruinada. Eu tinha que viver sabendo que fiz isso com ele de propósito. Passei os próximos 3 dias tentando entrar em contato com o papai, mas todas as ligações iam direto para o correio de voz. Minhas mensagens permaneciam como entregues sem nenhuma resposta. Cada tentativa tornava a culpa mais pesada porque eu sabia que ele estava me evitando ativamente. Mamãe finalmente ligou de volta na quarta-feira à tarde, e sua voz parecia cansada quando me disse que papai ainda não estava pronto para conversar. Ela disse que a renúncia quebrou algo nele que ela não tinha visto antes, como se ele não conseguisse encarar ser a pessoa que foi humilhada no trabalho pelo próprio filho. Ela não sabia quando ele estaria pronto para ter notícias minhas, e honestamente ela não tinha certeza se ele algum dia estaria. O jeito que ela disse isso me fez entender que não se tratava mais apenas de sentimentos feridos. Tratava-se de todo o senso de quem o pai era sendo destruído na frente de seus colegas. Agradeci por me contar e desliguei me sentindo pior do que antes, porque pelo menos quando eu não sabia, podia fingir que ele poderia responder eventualmente.
Laia me chamou em seu escritório na sexta-feira de manhã e fechou a porta atrás de nós, o que imediatamente me disse que não eram boas notícias. Ela se sentou e abriu um e-mail na tela antes de virá-lo para mim para que eu pudesse ler. A empresa de contabilidade estava encerrando sua parceria com nossa empresa, com efeito imediato por causa do que aconteceu durante a apresentação do painel. Eles citaram violação de conduta profissional e disseram que não poderiam continuar trabalhando com uma empresa que permitisse que consultores usassem ambientes de negócios para vinganças. O rosto de Laia estava duro quando ela me disse que isso custaria um contrato no valor de mais de $200 mil anuais. Ela disse que a equipe executiva decidiu que eu seria transferido para uma divisão diferente, onde não teria nenhum contato com parceiros ou clientes externos. Meu papel na consultoria acabou e eu passaria para o desenvolvimento de sistemas internos a partir de segunda-feira. Ela não gritou ou se emocionou, apenas declarou os fatos e me disse que eu tinha sorte de não terem me demitido totalmente, dado o dano que causei. Saí do escritório dela entendendo que minha vingança não machucou apenas o papai, machucou minha própria carreira e meus colegas que dependiam desse contrato. Minha noiva mencionou a terapia naquele fim de semana enquanto estávamos sentados no sofá, sem realmente assistir ao filme que passava na TV. Ela disse que estava pensando em tudo o que aconteceu e estava preocupada comigo entrando em nosso casamento carregando tanta raiva e mágoa. Ela me disse que me amava, mas precisava ver que eu estava comprometido em ser melhor do que a dor que papai me causou ao longo dos anos. A maneira como ela olhou para mim quando disse isso me fez perceber que ela estava genuinamente assustada de que eu pudesse lidar com conflitos da mesma maneira que lidei com o papai. Ela sugeriu que eu encontrasse um terapeuta especializado em questões familiares antes do casamento para que eu pudesse trabalhar 25 anos me sentindo dispensado e zombado. Concordei porque pude ver nos olhos dela que não era apenas uma sugestão, era algo que ela precisava de mim se quiséssemos seguir em frente. Encontrei uma terapeuta na semana seguinte através do meu seguro e agendei uma consulta para aquela quinta-feira à tarde. O consultório ficava em um prédio no centro da cidade e a sala de espera tinha aquelas pinturas genéricas calmantes que todo consultório de terapia parece ter. A terapeuta era mais velha, com cabelos grisalhos e óculos, e ela me pediu para preencher formulários de admissão antes de começarmos a conversar. Passei a primeira sessão apenas explicando a história com o papai, todos os aplausos lentos e zombarias, e como era ter cada conquista tratada como uma piada. Ela ouviu sem interromper e tomou notas ocasionalmente, mas principalmente me deixou falar. Quando cheguei à parte sobre a apresentação do painel, ela me perguntou o que eu achava que tinha realizado fazendo aquilo com ele. Eu disse a ela que queria que ele entendesse como sua zombaria parecia, e ela assentiu lentamente antes de dizer que a vingança a partir de um lugar de mágoa na verdade não cura nada, apenas espalha a dor. Ela disse que o comportamento do papai era claramente sobre suas próprias inseguranças, mas minha resposta foi sobre fazê-lo sofrer do jeito que eu sofria, o que significava que eu ainda estava deixando a opinião dele definir meu valor. Aquilo bateu mais forte do que eu esperava, porque percebi que ela estava certa. Tyson ligou novamente 2 semanas depois do início das minhas sessões de terapia e a voz dele parecia tensa quando atendi. Ele disse que papai estava se candidatando a cargos de contabilidade em outras empresas, mas continuava indo mal nas entrevistas porque sua confiança estava destruída. Tyson me disse que tinha ido almoçar com o papai na semana anterior e o viu tentar falar sobre suas realizações profissionais, mas sua voz começou a tremer e ele teve que parar. Ele disse que foi doloroso assistir porque papai era realmente bom em seu trabalho. Ele apenas perdeu a capacidade de advogar por si mesmo depois do que aconteceu no painel. Tyson não estava ligando para me fazer sentir culpado, disse ele, mas queria que eu entendesse que papai não conseguia nem funcionar profissionalmente mais. Agradeci por me avisar e fiquei sentado lá depois da ligação, pensando em como eu havia tirado a única coisa que papai parecia valorizar em si mesmo. A compreensão veio lentamente nos dias seguintes, enquanto eu processava o que Tyson havia dito. Tirei o orgulho da carreira do papai da mesma maneira que sua zombaria tentou tirar meu orgulho e minhas conquistas. A simetria disso deveria ter sido satisfatória, mas em vez disso, tornou tudo pior porque provei que podia machucá-lo, mas não provei nada sobre meu valor real. Todos aqueles anos de realizações foram reais, independentemente de papai reconhecê-los ou não, mas agora, destruí a carreira dele, e isso era real também. A vingança não me fez sentir melhor comigo mesmo, apenas me tornou alguém que podia calcular como ferir outra pessoa no lugar onde ela se sentia mais vulnerável. Trouxe isso à terapia e minha terapeuta me ajudou a ver que eu ainda estava medindo meu valor contra a opinião do papai, apenas de uma maneira diferente. Agora, mamãe me enviou uma mensagem de texto 3 semanas depois que papai renunciou e foi curta e direta. Eles estavam vendendo a casa porque não podiam pagar a hipoteca sem a renda do papai de seu antigo emprego. Ela disse que não estava tentando me fazer sentir culpado, mas queria que eu entendesse o impacto total do que aconteceu naquele painel. A casa onde cresci, onde mamãe morou por 30 anos, estava indo para o mercado porque eu custei a carreira do papai. Li a mensagem 5 vezes e a cada vez parecia mais pesada. Não se tratava apenas de sentimentos feridos ou orgulho ferido. Tratava-se de consequências financeiras reais, que mudariam suas vidas inteiras. Eu queria ligar para ela, mas não sabia o que dizer que não soasse como desculpas vazias. Minha noiva e eu tivemos uma longa conversa naquela noite sobre o casamento, e ela sugeriu que adiássemos até que eu estivesse em um lugar emocional melhor. Ela disse que me apoiava no trabalho com isso na terapia, mas precisava ver uma mudança real na maneira como eu lidava com conflitos antes de assumirmos esse compromisso. O jeito que ela disse foi gentil, mas firme, e entendi que ela estava traçando um limite sobre o que aceitaria em nosso relacionamento. Concordamos em adiar o casamento por 6 meses e usar esse tempo para eu continuar a terapia e para fazermos aconselhamento de casais juntos. Ela me disse que me amava e acreditava que eu poderia fazer o trabalho, mas precisava ver isso realmente acontecendo, não apenas me ouvir dizer que mudaria na terapia. Nas semanas seguintes, trabalhei para entender que a zombaria do papai nunca foi realmente sobre mim ou o que realizei. Minha terapeuta me ajudou a ver que papai tinha medo de que suas próprias conquistas não fossem suficientes, que ele passou 20 anos em uma empresa de contabilidade fazendo um trabalho sólido, mas nunca se tornando sócio ou obtendo grande reconhecimento.
Quando eu tive sucesso de maneiras que ele nunca teve, isso destacou seus próprios fracassos percebidos, e ele lidou com isso diminuindo minhas realizações. A terapeuta disse que minha vingança veio desse mesmo lugar de inadequação, tentando provar algo sobre meu valor fazendo-o sofrer. Ela me ajudou a entender que buscar validação por meio da vingança apenas mantinha o ciclo porque eu ainda estava deixando a opinião do papai importar mais do que minha própria avaliação. Brady me contatou 5 semanas após o incidente do painel por meio de um e-mail profissional para meu endereço de trabalho. Ele disse que os ex-colegas do papai estavam fazendo perguntas sobre o que aconteceu e a história estava se espalhando por sua rede profissional. As pessoas estavam ouvindo versões diferentes e preenchendo as lacunas com especulações que pintavam nós dois como não profissionais e vingativos. Brady sugeriu que eu talvez quisesse entrar em contato com o papai diretamente antes que a narrativa piorasse e prejudicasse nossas reputações além do reparo. Ele disse isso como alguém que entendia que a dinâmica familiar podia ficar complicada, mas também como um profissional de RH. Agradeci pelo aviso e fiquei olhando para a tela do meu computador, tentando descobrir como alcançar alguém que não atendia minhas ligações ou respondia às minhas mensagens. Abri meu laptop e comecei a digitar a carta para o papai, deletando e reescrevendo a primeira frase pelo menos 10 vezes. Cada versão parecia muito defensiva ou muito apologética, e eu não conseguia encontrar o equilíbrio certo entre reconhecer o que eu tinha feito e explicar por que eu tinha feito. Finalmente decidi começar simples, apenas dizendo a ele que sentia muito pelo que aconteceu no painel e que queria que ele entendesse minha perspectiva. As palavras vieram mais fáceis depois disso, e escrevi sobre como sua zombaria havia se acumulado ao longo de 25 anos até que eu não conseguisse mais ver minhas próprias conquistas como reais. Expliquei que queria que ele sentisse o que eu sentia, que entendesse como isso esmagava algo dentro de mim toda vez que ele ria das coisas de que eu me orgulhava. Mas reconheci que a humilhação pública em seu local de trabalho estava errada, independentemente dos meus motivos. Não tentei minimizar o que lhe custei ou fingir que as consequências não foram graves. Apenas admiti que estava com raiva e magoado e lidei com isso da pior maneira possível. Imprimi a carta e enderecei um envelope, olhando para o nome dele escrito com minha letra e me perguntando se ele abriria ou apenas jogaria fora. Enviei pelo correio no dia seguinte e passei a semana seguinte checando meu telefone constantemente, esperando por uma resposta que nunca veio. Mamãe ligou 2 semanas depois que enviei a carta, e sua voz parecia cansada de uma forma que apertou meu peito. Ela me disse que papai tinha lido a carta várias vezes, que ela o encontrara em seu escritório tarde da noite com ela espalhada sobre a mesa. Ela disse que ele estava começando a reconhecer quanto dano sua zombaria havia causado ao longo dos anos, realmente vendo isso claramente pela primeira vez. Mas ela também disse que ele estava lutando com o fato de que seu próprio comportamento levou diretamente ao que eu fiz no painel, que ele criou a situação que destruiu sua carreira, mesmo que eu fosse o único que a executou. A voz da mamãe falhou quando ela me disse que papai continuava dizendo que não sabia como consertar o que havia quebrado em mim. E agora eu havia quebrado algo nele, e talvez nenhum dos dois pudesse ser reparado. Ela não parecia mais com raiva, apenas triste e exausta. Tyson me ligou 3 meses após o incidente do painel, e quase não atendi porque imaginei que ele estava ligando para me dizer que pessoa terrível eu era. Em vez disso, ele disse que papai finalmente recebeu uma oferta de emprego em uma empresa de contabilidade menor do outro lado da cidade, com pagamento significativamente menor. Papai estava aceitando porque eles precisavam da renda depois de queimar a maior parte de suas economias durante a busca de emprego. Tyson disse que os ex-colegas do papai estavam fazendo perguntas sobre por que ele saiu tão repentinamente, e os rumores variavam de problemas de desempenho a escândalos pessoais. Ele me disse que papai ia para o novo escritório todos os dias parecendo derrotado, como alguém que teve a única coisa em que se sentia confiante tirada. Tyson não estava ligando para me fazer sentir culpado, disse ele, apenas para me informar que as consequências ainda estavam se desenrolando. Sentei-me no consultório da minha terapeuta, trabalhando na complicada confusão de culpa e raiva que vinha de saber que papai estava sofrendo por causa do que eu fiz. A terapeuta me ajudou a entender que minha autoestima não poderia estar ligada à aprovação ou à zombaria do papai, que eu realizei tudo apesar do comportamento dele, e não por causa de qualquer motivação que ele forneceu. Ela me guiou através de minhas conquistas, uma por uma, pedindo-me para descrever o que fiz para ganhar cada uma e como me senti no momento antes da reação do papai. Falei sobre estudar horas para entrar no quadro de honra, praticar futebol até minhas pernas doerem, trabalhar até tarde da noite em projetos que levaram à minha promoção. Ela me fez ver que tudo isso era real, independentemente de como o papai reagisse a isso. Ela disse que a opinião do papai não mudava a validade das minhas conquistas. Mas eu tinha dado a ele poder sobre como eu via meu próprio sucesso ao precisar de sua validação. O trabalho foi lento e frustrante. Toda vez que eu pensava que tinha separado o meu valor do julgamento dele, outra memória surgia dele rindo de algo de que eu me orgulhava, e eu sentia aquela mesma dúvida esmagadora. Minha noiva e eu começamos o aconselhamento de casais no mês seguinte, porque ela precisava saber que eu conseguia lidar com mágoa e raiva de maneiras mais saudáveis. O conselheiro perguntou a nós dois o que precisávamos um do outro, e minha noiva disse que precisava me ver desenvolver melhores mecanismos de enfrentamento. Vingança não era algo com que ela pudesse viver em nosso casamento. Eu disse a ela que precisava provar a nós dois que era capaz de quebrar os padrões com os quais cresci. As sessões foram difíceis porque me forçaram a olhar como meu relacionamento com o papai moldou a maneira como eu lidava com conflitos em geral. Minha noiva compartilhou que ficou assustada após o incidente do painel, não apenas pelo que fiz com o papai, mas pelo que isso significava sobre o futuro. Trabalhamos em estratégias de comunicação e limites saudáveis, e lentamente, comecei a entender que a cura do tratamento do papai exigia a construção de novos padrões. Carson entrou em contato 6 semanas após o painel por meio de um e-mail cuidadosamente redigido, dizendo que estava pensando no que aconteceu. Fiquei surpreso por ele me contatar depois de como tudo aconteceu, mas concordei em encontrá-lo para um café em um lugar a meio caminho entre nossos escritórios. Sentamo-nos um em frente ao outro em um canto e expliquei toda a história da zombaria do papai, começando com aquele primeiro aplauso lento na 6ª série. Carson ouviu sem interromper, sua expressão mudando de desconfortável para compreensiva, enquanto eu descrevia 25 anos tendo minhas realizações tratadas como piadas. Contei a ele sobre o
discurso de casamento onde papai previu meu divórcio na frente de todos e como aquele foi o momento em que decidi que ele precisava experimentar o mesmo. Carson assentiu lentamente quando terminei e disse que agradecia por eu ser honesto sobre minhas motivações, embora isso não mudasse o fato de que o que fiz estava errado. Carson recostou-se em seu assento e disse que cresceu com um pai que era hipercrítico de tudo o que ele fazia, nunca satisfeito com nenhuma conquista. Ele descreveu como esse tipo de desdém parental criava danos duradouros que apareciam de maneiras inesperadas ao longo de sua vida adulta. Ele disse que entendia por que eu surtei depois de anos de zombaria do papai, que havia um limite para o que uma pessoa podia aguentar antes de atingir um ponto de ruptura. Mas ele também disse que o que eu fiz ainda estava errado, porque planejei deliberadamente em vez de apenas perder a paciência. E esse cálculo tornava mais difícil justificar, mesmo com o contexto do comportamento do papai. Ele me disse que esperava que tanto o papai quanto eu pudéssemos encontrar uma maneira de nos curar disso, porque carregar esse tipo de dor apenas envenenava todo o resto na vida. Mamãe ligou um mês depois e perguntou se eu viria jantar, dizendo que papai estava pronto para falar comigo. Minhas mãos começaram a tremer quando ouvi isso, porque eu estava esperando por essa conversa, mas também temendo, sabendo que seria doloroso, independentemente de como fosse. Concordei em ir na sexta-feira à noite e passei os dias anteriores ensaiando o que diria e imaginando todas as maneiras possíveis de a conversa se desenrolar. Dirigi até a casa dele sentindo como se meu estômago estivesse cheio de pedras, estacionando na entrada e sentando no meu carro por 5 minutos antes de conseguir entrar. Mamãe atendeu a porta e me abraçou forte, sussurrando que papai também estava nervoso e para ter paciência com ele. Entrei na sala de jantar e vi papai sentado à mesa olhando para as mãos, e toda a cena parecia surreal depois de meses dele se recusando a falar comigo. O jantar foi silencioso e estranho nos primeiros 20 minutos, com todos nós empurrando comida em nossos pratos e fazendo comentários ocasionais sobre nada importante. Papai mal olhava para mim, mantendo os olhos no prato ou na parede atrás da minha cabeça, e eu podia ver quanto esforço custava a ele apenas estar na mesma sala. Mamãe tentou iniciar conversas sobre tópicos neutros, mas todas morreram rapidamente, e a tensão continuou aumentando até parecer que o ar estava muito denso para respirar. Papai largou o garfo e pigarreou, e eu soube que era isso. A conversa que estávamos evitando estava prestes a acontecer, estivéssemos prontos para ela ou não. Ele disse que estava pensando em todas as vezes que zombou de minhas conquistas, realmente examinando cada incidente e tentando entender por que tinha feito isso. E estava começando a ver por que eu fiz o que fiz no painel, embora isso o tivesse destruído profissionalmente. A voz do papai estava quieta e tensa quando ele admitiu que minhas realizações destacaram seus próprios fracassos percebidos, que me ver ter sucesso de maneiras que ele nunca teve o fez se sentir pequeno e inadequado. Ele disse que me ver conseguir uma bolsa integral para a pós-graduação quando ele nunca terminou seu bacharelado, me ver comprar uma casa aos 26 anos. Quando ele tinha 35, sabendo que eu fui promovido mais rápido do que ele em toda a sua carreira, tudo isso o fez sentir que não tinha feito o suficiente com sua vida. Ele explicou que zombar das minhas conquistas era sua maneira de se proteger daquele sentimento de se convencer de que meu sucesso não contava tanto quanto suas próprias vitórias menores, porque os padrões haviam caído ou eu tive sorte. Ele olhou diretamente para mim pela primeira vez e disse que nunca foi realmente sobre mim ou o que eu realizei. Era sobre seu próprio medo de não ser suficiente e nunca ser. E ele lidou com isso tentando fazer minhas conquistas parecerem menos significativas. Ele disse que isso não desculpava seu comportamento e sabia que o dano que causou não podia ser desfeito. Mas ele queria que eu soubesse que a zombaria nunca foi porque minhas realizações não eram reais ou impressionantes. Era porque eram reais demais. E isso o aterrorizava. Fiquei lá olhando para o meu prato, enquanto as palavras do papai pairavam no ar entre nós. Mamãe estendeu a mão e apertou nossas duas mãos. E o gesto parecia que ela estava tentando nos manter juntos fisicamente, já que não conseguíamos emocionalmente. Pigarreei e me forcei a olhar para o papai diretamente, em vez de para a parede atrás da cabeça dele. Disse a ele que sentia muito novamente pelo que aconteceu no painel, que queria que ele sentisse a mesma vergonha e pequenez que ele me fez sentir por anos. Mas não pensei no que isso realmente custaria a ele. Papai assentiu lentamente e disse que entendia por que eu fiz isso, embora tenha destruído tudo o que ele construiu naquela empresa. Nós dois ficamos sentados lá reconhecendo em voz alta que tínhamos nos machucado muito, e nenhum de nós lidou com nossa dor de uma maneira nem perto de saudável. A admissão parecia pesada e desconfortável, mas também necessária, como furar uma ferida infectada que estava inflamada há décadas. Papai empurrou a comida pelo prato e disse que ainda não estava pronto para me perdoar por custar sua carreira. A voz dele era quieta, mas firme, e respeitei a honestidade, embora doesse. Eu disse a ele que também não estava pronto para perdoá-lo por 25 anos de zombaria, que não poderíamos simplesmente apagar esse dano com uma conversa. Mamãe parecia querer nos empurrar para a reconciliação mais rápido, mas ficou quieta e nos deixou navegar nisso sozinhos. Papai e eu concordamos que talvez o perdão não fosse algo que pudéssemos alcançar agora, mas nos entender melhor era pelo menos um ponto de partida. Terminamos o jantar em relativo silêncio, mas parecia diferente da tensão no início, mais como se estivéssemos ambos processando em vez de evitando. Os meses seguintes passaram em um padrão estranho de telefonemas ocasionais que pareciam forçados, mas honestos. Papai ligava nas terças-feiras à noite, geralmente, e conversávamos sobre coisas superficiais no início, antes de gradualmente entrar em tópicos mais difíceis. Ele me contou sobre suas sessões de terapia e como seu terapeuta o estava ajudando a entender por que ele precisava diminuir minhas realizações para proteger seu próprio ego. Compartilhei o que minha terapeuta estava dizendo sobre como a vingança, na verdade, não cura a mágoa original, apenas cria nova mágoa para todos os envolvidos. Nossas conversas eram estranhas e às vezes um de nós ficava na defensiva e tínhamos que recuar e tentar novamente mais tarde. Mas lentamente começamos a falar sobre coisas que não giravam inteiramente em torno do incidente do painel ou de seus anos de
zombaria. Falamos sobre trabalho e vida, e lentamente começamos a lembrar que éramos parentes por mais do que apenas nosso dano mútuo. Minha noiva e eu tivemos uma longa conversa sobre o casamento e o que significava seguir em frente com o casamento, enquanto eu ainda estava trabalhando em tantas coisas da família. Ela sugeriu que adiássemos para o ano seguinte para me dar mais tempo no aconselhamento e garantir que eu estivesse realmente progredindo. Fiquei desapontado no início porque queria provar que podia seguir em frente, mas também sabia que ela estava certa. Reagendamos tudo e dissemos às nossas famílias que precisávamos de mais tempo para resolver alguns problemas pessoais. Minha noiva disse que podia me ver fazendo um progresso real na forma como lidava com emoções difíceis, e isso a deixava otimista sobre nosso futuro juntos. Ela não estava desistindo de mim, apenas me pedindo para fazer o trabalho antes de assumirmos um compromisso permanente. Apreciei que ela estivesse disposta a esperar, ao mesmo tempo em que me responsabilizava por realmente mudar. Papai se estabeleceu em seu novo emprego na empresa menor e ouvi atualizações através da mamãe e Tyson sobre como ele estava indo. Tyson me ligou uma tarde e disse que papai parecia diferente agora, menos interessado em se gabar de pequenas vitórias e mais genuíno quando falava sobre seu trabalho. Ele disse que a humilhação forçou papai a examinar seu comportamento de maneiras que ele nunca fez antes, quando tudo estava confortável. Tyson achava que papai estava realmente se tornando uma versão melhor de si mesmo, embora o caminho até lá tivesse sido brutal para todos os envolvidos. Eu não sabia como me sentir sobre isso. Contente que papai estivesse mudando, mas culpado por ter sido necessário destruir sua carreira para que isso acontecesse. Mamãe ecoou observações semelhantes, dizendo que papai estava mais quieto, mas também mais presente, realmente ouvindo quando ela falava, em vez de esperar sua vez de falar sobre si mesmo. 6 meses após o incidente do painel, fui promovido no trabalho, apesar da transferência para uma divisão diferente. Laia me chamou em seu escritório e disse que meu trabalho tinha sido excepcional, e eles estavam me promovendo com um aumento significativo. Senti-me orgulhoso, mas também nervoso em contar ao papai, porque não sabia como ele reagiria. Liguei para ele naquela noite e contei sobre a promoção, me preparando para alguma versão de sua antiga zombaria, embora estivéssemos progredindo. Em vez disso, ele me parabenizou sem nenhum sarcasmo ou ironia na voz. Ele disse que estava orgulhoso de mim e que eu tinha merecido através de trabalho duro. Senti minha garganta apertar e tive que levar um segundo antes de poder responder, porque foi o primeiro reconhecimento genuíno de minhas realizações que recebi dele. Conversamos por mais alguns minutos sobre o novo papel e responsabilidades, e toda a conversa pareceu surreal de tão normal e solidária que foi. Mamãe me ligou uma semana depois para me contar sobre as sessões de terapia do papai e como ele falava sobre o incidente do painel como um ponto de virada. Ela disse que o terapeuta dele o fez examinar todas as vezes que ele zombou das minhas realizações e reconhecer o padrão de comportamento que ele estava perpetuando. Papai aparentemente disse ao terapeuta que ver suas próprias táticas usadas contra ele o fez entender pela primeira vez o quão cruéis e diminuidoras elas realmente eram. Mamãe disse que era doloroso vê-lo trabalhar com toda aquela culpa e vergonha, mas ela achava que nós dois precisávamos de algo para quebrar o ciclo em que estávamos presos. Ela não estava desculpando o que eu fiz, mas também não estava desculpando suas décadas de zombaria, apenas reconhecendo que ambos contribuímos para uma dinâmica tóxica que precisava acabar. Papai me ligou 6 meses após nossa primeira conversa no jantar, e sua voz soava diferente, mais calma de alguma forma. Ele disse que estava pensando em todas as minhas conquistas ao longo dos anos e passando por elas uma a uma na terapia. Ele me disse que estava genuinamente orgulhoso de tudo o que realizei, desde o quadro de honra na 6ª série até minha promoção atual. A voz dele falhou quando ele disse que sentia muito por ter sido necessária uma humilhação pública para ele reconhecer o que estava fazendo comigo todos aqueles anos. Sentei no meu sofá ouvindo e senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto porque esperei minha vida inteira para ouvir aquelas palavras. Conversamos por mais de 1 hora sobre memórias específicas e momentos em que sua zombaria cortou fundo, e ele se desculpou por cada um individualmente. Eu disse ao papai que sentia muito também, que foi necessária uma vingança calculada para eu expressar o quanto sua zombaria me machucou, em vez de encontrar maneiras mais saudáveis de me comunicar. Eu disse que gostaria que nós dois tivéssemos sido corajosos o suficiente para ter conversas honestas anos atrás, em vez de deixar a mágoa crescer até explodir da pior maneira possível. Papai concordou, e nós dois reconhecemos que não poderíamos desfazer o dano que fizemos um ao outro, mas poderíamos tentar construir algo melhor daqui para frente. A conversa pareceu um verdadeiro ponto de virada. Não apenas uma reconciliação superficial, mas uma compreensão real de como ambos falhamos um com o outro. Concordamos em continuar trabalhando na terapia e continuar tendo essas conversas honestas, mesmo quando fossem desconfortáveis. Minha noiva sugeriu que nos reuníssemos todos para falar sobre limites antes do casamento remarcado. Ela queria ter certeza de que papai e eu estávamos na mesma página sobre como lidaríamos com eventos familiares daqui para frente. Encontramos-nos em um restaurante a meio caminho entre nossas casas e sentamos com café enquanto minha noiva expunha suas expectativas. Ela disse que não toleraria zombaria ou vingança em nossa família e que tanto papai quanto eu precisávamos nos comprometer com padrões de comunicação mais saudáveis. Papai e eu concordamos imediatamente porque estávamos trabalhando exatamente nisso em nossas sessões de terapia individual. Minha noiva fez perguntas específicas sobre como lidaríamos com desentendimentos e o que faríamos se velhos padrões começassem a voltar. Conversamos sobre cenários e fizemos planos concretos de como apoiar um ao outro para nos mantermos responsáveis pelas mudanças que estávamos fazendo. Papai me ligou 2 semanas depois daquele encontro no jantar e perguntou se poderíamos conversar sobre o casamento. Eu esperava outra desculpa ou talvez uma tentativa de voltar atrás na conversa que começamos. Em vez disso, ele me disse que queria contribuir com dinheiro para os custos do casamento como um pedido de desculpas por seu discurso na festa de noivado. A voz dele soava diferente, mais quieta de alguma forma, sem o habitual tom de zombaria. Ele disse que estava pensando no que disse naquela noite sobre prever nosso divórcio e fazer piadas sobre quanto tempo duraríamos. Ele me disse que foi cruel e queria consertar isso da maneira que pudesse. Fiquei sentado segurando meu telefone, sem saber como responder porque esta foi a primeira vez que papai reconheceu seu comportamento e tentou consertá-lo. Eu disse a ele que não precisava fazer isso.
mas ele insistiu que queria ajudar a pagar o local, ou o buffet, ou o que precisássemos. Aceitei sua oferta porque parecia um gesto real. Minha noiva ficou surpresa quando contei a ela e disse que isso mostrava que ele estava falando sério sobre mudar. Escolhemos um local mais bonito do que tínhamos planejado originalmente, já que a contribuição do papai tornou isso possível. Minha próxima sessão de terapia focou em algo que eu estava evitando há meses. A terapeuta me perguntou se a vingança no painel realmente curou a mágoa dos anos de zombaria do papai. Eu queria dizer que sim, que vê-lo tropeçar em sua apresentação enquanto eu ria tinha melhorado tudo. Mas sentado lá naquele consultório, tive que admitir a verdade. A vingança criou nova mágoa para nós dois sem consertar as velhas feridas. Contei à terapeuta sobre a satisfação que senti naquela sala de conferências, observando o rosto do papai ficar branco quando entrei. Descrevi como foi bom usar suas próprias táticas contra ele para fazê-lo se sentir pequeno do jeito que ele me fez sentir. Mas então tive que falar sobre tudo o que veio depois. Papai perdendo o emprego, mamãe chorando ao telefone, minha noiva me olhando diferente. A terapeuta me ajudou a entender que a cura exigia processar a dor, não passá-la para outra pessoa. Ela disse que a vingança é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Eu tinha machucado o papai gravemente, mas ainda carregava toda a mesma mágoa que ele me deu ao longo dos anos. A única diferença era que agora eu tinha culpa e vergonha em cima de tudo. Papai e eu começamos a ter jantares mensais depois daquela conversa sobre o dinheiro do casamento. Escolhemos um restaurante a meio caminho entre nossas casas e concordamos em nos encontrar lá na primeira sexta-feira de cada mês. O primeiro jantar foi tão estranho que quase fui embora 2 vezes. Sentamos-nos um em frente ao outro, mal fazendo contato visual, pedindo comida que realmente não queríamos. Papai perguntou sobre meu trabalho e eu dei respostas curtas. Perguntei sobre seu novo cargo e ele fez o mesmo. Tudo parecia forçado e desconfortável, como se fôssemos estranhos tentando conversar. Mas continuamos aparecendo todos os meses porque ambos tínhamos nos comprometido a tentar. No terceiro jantar, conseguíamos falar sobre coisas básicas, sem que a tensão fosse tão grande. No sexto jantar, papai me contou sobre um problema que estava tendo no trabalho e realmente pediu meu conselho. Dei-lhe algumas sugestões sobre como atualizar seus sistemas digitais e ele ouviu sem fazer piadas ou descartar o que eu disse. Ainda tivemos momentos em que velhos padrões surgiram. Ele começava a fazer um comentário sarcástico e se controlava. Eu me sentia defensivo sobre algo pequeno e tinha que respirar fundo. Mas gradualmente, descobrimos que podíamos falar sobre nossas vidas sem que tudo se transformasse em julgamento ou zombaria. Minha noiva me puxou de lado uma noite depois que cheguei da terapia e me disse que queria conversar. Preparei-me para más notícias porque o tom dela era sério. Em vez disso, ela disse que estava orgulhosa do trabalho que eu estava fazendo. Ela me disse que podia haver mudanças reais na forma como eu lidava com conflitos e mágoas. Quando a mãe dela fez um comentário passivo-agressivo no jantar na semana anterior, fiquei calmo em vez de ficar na defensiva. Quando meu projeto no trabalho foi criticado, aceitei o feedback sem entrar em dúvida. Ela disse que essas coisas pareciam pequenas, mas mostravam que eu estava aprendendo. Então ela disse algo que me fez chorar. Ela me disse que estava animada para se casar comigo, agora que sabia que poderíamos trabalhar juntos em coisas difíceis. Por meses após o incidente do painel, ela estava com medo de que eu lidasse com nossos conflitos inevitáveis com a mesma crueldade calculada que mostrei ao papai. Ver-me fazer o trabalho de terapia e ver mudanças reais deu a ela confiança em nosso futuro. Definimos uma nova data de casamento para a primavera seguinte, dando-nos tempo para terminar o aconselhamento de casais que havíamos iniciado. O dia do casamento chegou em uma manhã perfeita de abril, com céu limpo e sol quente. Fiquei no altar vendo minha noiva caminhar pelo corredor e me senti genuinamente feliz. A cerimônia foi simples e bonita, exatamente o que queríamos. Mas o momento que ficou comigo veio durante a recepção, quando papai se levantou para fazer seu discurso. A sala ficou quieta e senti meu estômago apertar, lembrando seu discurso de festa de noivado, onde ele brincou sobre nosso divórcio. Papai parecia nervoso, segurando seus cartões de anotações com as mãos trêmulas. Ele começou dizendo que havia feito um discurso em nossa festa de noivado, do qual se arrependia profundamente. Então ele falou sobre me ver crescer e realizar coisas que ele nunca sonhou em alcançar. Ele listou conquistas específicas. Meus certificados de quadro de honra, meus troféus de futebol, minha aceitação na faculdade, meu diploma de pós-graduação, minhas promoções no emprego, a compra da minha casa. A voz dele falhou quando ele disse que estava genuinamente orgulhoso de tudo o que eu realizei e envergonhado por ter demorado tanto para dizer isso em voz alta. Ele falou sobre a pessoa que me tornei, alguém que trabalhava duro e tratava as pessoas com gentileza, mesmo quando a vida era difícil. Ele disse que estava honrado em ser meu pai e grato por eu ter lhe dado outra chance depois de ele ter passado anos sendo o pai que eu merecia. Vários membros da família vieram até mim depois, dizendo que nunca tinham ouvido o papai falar daquele jeito antes. O irmão dele me disse que papai estava praticando aquele discurso há semanas, querendo acertar cada palavra. Após o casamento, papai e eu mantivemos nossos jantares mensais e adicionamos algo novo. Começamos a ir a sessões de terapia familiar juntos a cada 2 semanas. A terapeuta era especializada em relacionamentos entre pais e filhos e nos ajudou a navegar no complicado processo de reconstrução da confiança. Algumas sessões foram produtivas e saímos sentindo que havíamos progredido. Outras sessões foram difíceis, com nós dois ficando na defensiva ou caindo em velhos padrões. Papai lutou para aceitar a responsabilidade por como sua zombaria me prejudicou. Lutei para deixar de lado minha raiva e ressentimento. A terapeuta continuava nos lembrando que a mudança era difícil e o retrocesso era normal. O que importava era que continuássemos aparecendo e tentando. Criamos novos padrões lentamente, aprendendo a nos comunicar sem atacar um ao outro. Quando papai se sentia inseguro sobre alguma coisa, ele praticava dizer isso diretamente, em vez de fazer piadas às minhas custas. Quando me sentia magoado por algo que ele dizia,
Praticava dizer a ele calmamente, em vez de planejar vingança. Não era perfeito, e ainda tínhamos momentos difíceis, mas ambos estávamos comprometidos em quebrar os padrões que nos prejudicaram por tanto tempo. Um ano após o incidente do painel, participei de uma conferência profissional para consultores de tecnologia no centro da cidade. Eu estava na fila do café quando alguém tocou meu ombro. Virei-me e vi Carson parado ali com um crachá da conferência. Nós dois parecíamos surpresos, e ele perguntou se poderíamos conversar por um minuto. Encontramos um canto tranquilo longe da multidão, e Carson perguntou como as coisas estavam indo com o papai. Eu disse a ele que estávamos trabalhando na reconstrução de nosso relacionamento por meio de terapia e jantares mensais. Carson assentiu e disse que estava feliz por estarmos recebendo ajuda. Ele me disse que o que testemunhou naquele dia na sala de conferências veio claramente de uma dor profunda de ambos os lados. Ele disse que pensou muito sobre aquele painel no ano passado, sobre como a dinâmica familiar pode envenenar situações profissionais. Carson compartilhou que ele mesmo havia começado a terapia para resolver problemas com seu próprio pai. Ele disse: ver papai e eu destruindo um ao outro o fez perceber que não queria acabar em uma situação semelhante. Conversamos por cerca de 20 minutos sobre relacionamentos familiares. Antes de sair, Carson disse que esperava que papai e eu pudéssemos encontrar o caminho para algo melhor do que tínhamos antes. Papai me ligou em uma terça-feira à tarde, o que era incomum porque normalmente só conversamos durante nossos jantares agendados. A voz dele parecia animada de uma maneira que eu não ouvia há anos. Ele me disse que conseguiu uma pequena promoção em sua nova empresa, passando de contador sênior para gerente de contabilidade. Não foi um grande salto, mas significava mais responsabilidade e um modesto aumento de salário. Eu podia ouvir o orgulho genuíno em sua voz enquanto ele descrevia o novo papel. Eu o parabenizei com entusiasmo, dizendo que estava feliz por ele e que ele merecia o reconhecimento. Conversamos um pouco sobre o que a promoção significava e como mudaria seu trabalho diário. Quando estávamos encerrando a ligação, papai disse algo que fez nós dois pararmos. Ele me disse que esta foi a primeira vez que conversamos sobre uma conquista sem usá-la como arma. Estávamos aprendendo a celebrar o sucesso um do outro em vez de derrubá-los. Concordei e disse a ele que era bom estar genuinamente feliz por ele sem nenhum ressentimento. Depois que desligamos, fiquei sentado pensando em como tínhamos chegado longe daquela sala de conferências onde zombei de tudo o que ele dizia. Minha noiva e eu comemoramos nosso primeiro aniversário com uma viagem de fim de semana para o litoral. Caminhamos na praia e jantamos em um bom restaurante com vista para a água. Naquela noite em nosso quarto de hotel, me peguei pensando em tudo o que aconteceu nos últimos 2 anos. A vingança no painel quase destruiu meu relacionamento com o papai e prejudicou seriamente meu relacionamento com ela. Mas também forçou mudanças que precisavam acontecer. Se eu não tivesse humilhado o papai naquela sala de conferências, poderíamos ter continuado do jeito que sempre fomos, com ele zombando de minhas conquistas e eu acumulando ressentimento. A explosão foi terrível e machucou a todos os envolvidos, mas quebrou o padrão em que estávamos presos por 25 anos. Fiquei grato por todos termos feito o trabalho duro para curar, em vez de deixar a mágoa nos definir para sempre. Minha noiva perguntou em que eu estava pensando e eu disse a ela. Ela disse que estava orgulhosa de quanto trabalho eu coloquei na terapia e na reconstrução do meu relacionamento com o papai. Ela me disse que a pessoa que me tornei no ano passado era alguém com quem ela estava animada para construir uma vida. Sentei-me no consultório da minha terapeuta pelo que pareceu ser a 100ª vez, mas essa sessão foi diferente. Estávamos trabalhando há mais de um ano no processamento de tudo relacionado ao papai e ao incidente do painel. A terapeuta me perguntou onde eu estava agora com tudo isso, como me sentia sobre o que papai havia feito e o que eu havia feito em resposta. Levei muito tempo para responder porque queria acertar. Eu disse a ela que a zombaria do papai havia me prejudicado de maneiras que eu ainda estava descobrindo. Sua rejeição constante de minhas realizações me fez duvidar de meu próprio valor e buscar validação de maneiras prejudiciais. Mas finalmente aceitei que a zombaria dele não definia meu valor. Minhas conquistas eram reais, independentemente de ele as reconhecer. Ao mesmo tempo, aceitei que minha vingança o prejudicou, mas não definia meu caráter. Eu tinha feito algo cruel e calculado, mas não era quem eu queria ser daqui para frente. A terapeuta assentiu e disse: esse era o trabalho, aceitar que somos todos mais do que as piores coisas. Papai e eu éramos capazes de mudar se escolhêssemos fazer o trabalho duro. Eu estava escolhendo isso todos os dias na terapia e em nossos jantares mensais. Papai estava escolhendo isso em sua própria terapia e em como falava comigo agora. Ambos carregávamos cicatrizes do que fizemos um ao outro, mas estávamos aprendendo a usar essas cicatrizes como lembretes para nos tratarmos melhor. Um mês depois da nossa viagem de aniversário, papai me ligou e perguntou se eu queria ir pescar. Não fazíamos isso desde que eu tinha uns 10 anos, antes de tudo ficar complicado entre nós. Eu disse sim sem pensar muito sobre isso, porque algo em sua voz soava diferente. Encontramos-nos no lago cedo em uma manhã de sábado, e papai já havia alugado um barco e comprado iscas. Ele parecia mais velho do que eu lembrava, mais cansado ao redor dos olhos, mas sorriu quando me viu, e alcançou seus olhos pela primeira vez. Carregamos nossas coisas no barco e fomos para o meio do lago, onde papai disse que os peixes estavam mordendo ultimamente. Na primeira hora, apenas pescamos em silêncio confortável, o que foi bom porque não tivemos que forçar conversa ou fingir que tudo estava perfeito. Eventualmente, papai começou a falar sobre como estava indo para a terapia 2 vezes por semana e trabalhando em muitas coisas sobre seu próprio pai, que aparentemente nunca disse que estava orgulhoso de nada também. Ele disse que finalmente entendeu que estava transmitindo a mesma mágoa que seu pai lhe dera. Eu ouvi e mantive meus olhos na minha linha de pesca, porque era mais fácil do que olhar para ele enquanto ele dizia essas coisas. Papai me disse que estava genuinamente orgulhoso de tudo o que eu realizei. De entrar no quadro de honra na 6ª série, a comprar minha casa e me casar. Ele disse que suas ações apoiariam suas palavras de agora em diante, porque palavras sem ações eram apenas barulho vazio.
Acreditei nele desta vez porque ele vinha provando isso há meses com os telefonemas e os parabéns genuínos e o trabalho de terapia que estava fazendo. Pegamos alguns peixes e os jogamos de volta. E quando voltamos para a costa, senti que talvez tivéssemos virado uma esquina real juntos. Na semana seguinte, sentei-me no consultório da minha terapeuta e trabalhei em algo que estava evitando há meses. A vingança do aplauso lento me deu um momento de satisfação quando vi papai tropeçar em sua apresentação, mas me custou muito mais do que isso. Passei meses me sentindo culpado por destruir sua carreira e prejudicar meu relacionamento com minha noiva, e quase perder meu próprio emprego. Vários relacionamentos foram prejudicados porque não consegui encontrar uma maneira mais saudável de expressar minha dor. A terapeuta me ajudou a ver que a verdadeira vitória não era fazer o papai se sentir pequeno como ele me fez sentir. A verdadeira vitória foi aprender a construir autoestima que não exigisse sua aprovação ou sua zombaria, ou minha vingança contra ele. Minhas conquistas eram reais e valiosas porque eu as realizei, não porque papai finalmente as reconheceu ou porque me vinguei dele por descartá-las. Passei tanto tempo buscando validação de alguém que não podia dar que esqueci de me validar. A terapeuta disse que esse era o trabalho mais difícil, aprender a reconhecer seu próprio valor. Saí daquela sessão me sentindo mais leve do que em anos, porque finalmente entendi que a opinião do papai sobre mim, boa ou ruim, não definia o que eu realmente havia alcançado. 3 dias depois, mamãe me enviou uma foto que me fez parar no meio do meu dia de trabalho e apenas olhar para o meu telefone. Papai havia emoldurado meu diploma de pós-graduação, aquele de que ele riu tanto que chorou, e o pendurou em seu escritório em casa bem ao lado de seu próprio certificado. A mensagem da mamãe dizia que ele estava contando a todos que visitavam sobre minhas conquistas agora com orgulho genuíno, em vez da zombaria que costumava usar. Ela disse que as pessoas que vinham jantar ou passavam para deixar algo recebiam um tour completo de minhas conquistas, e papai se iluminava falando sobre minha carreira. Era estranho pensar no papai exibindo as coisas que costumava ridicularizar, mas mamãe disse que a mudança era real e consistente. Ela me disse que ele até ligou para alguns de seus velhos amigos de pôquer para se desculpar pela maneira como costumava falar sobre mim em seus jogos. Salvei a foto no meu telefone e olhei para ela sempre que precisava de um lembrete de que as pessoas podiam realmente mudar se fizessem o trabalho. 2 anos após o incidente do painel, papai e eu tínhamos jantares mensais onde falávamos honestamente sobre nossas vidas sem a constante correnteza de julgamento. Tínhamos construído algo novo baseado em honestidade e respeito mútuo, em vez de zombaria e vingança. Nenhum de nós fingiu que o passado não aconteceu. Nós dois carregávamos cicatrizes do que tínhamos feito. Ele de 25 anos descartando minhas conquistas e eu de destruir publicamente sua carreira naquela sala de conferências. Mas estávamos usando essas cicatrizes como lembretes para nos tratarmos com a gentileza que ambos merecíamos o tempo todo. Papai ainda lutava às vezes com seu instinto de desviar elogios com piadas. E eu ainda lutava com meu instinto de me proteger, mantendo-o à distância. A diferença era que nós dois nos pegávamos agora e corrigíamos o curso em vez de deixar esses padrões assumirem o controle. Não éramos perfeitos e nosso relacionamento provavelmente nunca seria fácil, mas era real e honesto de uma maneira que nunca tinha sido antes. Em nosso último jantar, papai me disse que estava grato que o incidente do painel aconteceu porque forçou nós dois a enfrentar coisas que estávamos evitando há décadas. E tive que admitir que ele estava certo, ainda que o caminho para chegar aqui tenha sido brutal para todos os envolvidos. Aí rapaziada, se gostaram da história, deixa um like, se inscrevam no canal e comenta o que vocês acharam. Valeu, falou e foi!